Nosso convidado de hoje é o Dr. Bernardo Api, secretário extraordinário da Reforma Tributária. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Cury, pelo convite de estar mais uma vez contigo nesse programa. É nosso prazer. Vivemos um momento onde um dos principais temas é a reforma tributária. Na sua avaliação, qual a importância dela nesse exato momento do país? A reforma tributária ela é muito importante porque ela corrige todos os problemas que nós temos hoje nos tributos indiretos, tributos sobre a produção e consumo de bens e serviços. Aqui no Brasil nós temos 5 tributos indiretos: PIS, COFINS e IPI, que são federais, o ICMS, que é dos estados, e o ISS dos municípios. E todos eles são extremamente complexos e cheios de distorções. E essas distorções têm um custo muito grande para a sociedade. Então, vou tentar explicar que custo é esse. Sim. Uma parte é a própria burocracia tributária, sim, que, com certeza, no Brasil hoje é a maior do mundo. Então, o custo, peso morto que a gente carrega por conta da complexidade do sistema tributário, os outros países não carregam. Sim. Segundo, a complexidade gera litígio. E o Brasil provavelmente também é o campeão mundial de litígio tributário, e isso acaba tendo custo para as empresas, custo para o governo e gera insegurança, e essa insegurança reduz o investimento e prejudica o crescimento. Sim. Terceiro lugar, o nosso sistema de tributos indiretos, ele faz com que você tribute o investimento e tribute a produção nacional mais do que os concorrentes importados. Então ele prejudica a competitividade da produção brasileira e o efeito disso é um menor crescimento da economia. E por último, o nosso sistema tributário tem distorções que fazem com que a economia se organize de forma ineficiente e isso tem um custo muito grande para a sociedade. Então, só para dar um exemplo. Por favor. Um exemplo é o seguinte: hoje tem benefícios tributários no Brasil para que um caminhão saia do estado A, vai para o estado B, do estado B vá para o estado C e do estado C volte para o estado A, simplesmente para pagar menos tributo. Então, assim, você pode falar, olha, do ponto de vista da empresa que fez esse passeio de mercadoria, tem uma lógica, ela reduziu o custo. Mas do ponto de vista do país, é óbvio que isso é uma ineficiência absoluta. Só que esse exemplo que eu dei, ele se reflete de forma generalizada pela economia brasileira por causa da quantidade de exceções, tratamentos diferenciados que nós temos no nosso sistema tributário. A reforma tributária visa corrigir todos esses problemas simultaneamente, como migrando desses tributos que nós temos hoje para o melhor padrão internacional de tributação do consumo de bens e serviços, que é um bom imposto sobre valor adicionado, o IVA. Agora, existem críticas que nós gostaríamos de esclarecer aqui com as pessoas. Por exemplo, será necessário 2 contabilidades no período de transição dos 7 anos, que é o que se comenta agora, ou isto não é real? Não, não é real. Vou explicar por 2 motivos. Por favor. Primeiro motivo, a transição da reforma tributária está pensada em 2 momentos. Um primeiro momento mais rápido, provavelmente a expectativa seria em meados de 2025, você vai substituir o PIS/COFINS por uma parte federal desse novo sistema tributário com regras muito mais simples que o PIS/COFINS. Então já tem nesse processo uma grande simplificação do sistema tributário. A transição depois para o ICMS e o ISS, ela é mais longa, ela provavelmente vai começar em 2027, vai demorar 4 ou 5 anos, com a redução progressiva das alíquotas do ICMS e do ISS e a elevação progressiva das alíquotas do novo imposto, mantendo a carga tributária. O compromisso é manter a carga tributária. Então tem um compromisso absoluto de não aumentar a carga tributária nesse processo. Aí as pessoas vão dizer, não, mas vai conviver 2 tributos durante esse período. Sim. Mas o fato é que esse tributo que vai ser cobrado para os estados e municípios, ele vai ter a mesma regra do tributo cobrado da União, que já vai ser bem mais simples que o PIS/COFINS. E segundo, Cury, e esse é um ponto importante, a gente está trabalhando para que a única obrigação acessória da grande maioria das empresas brasileiras seja vender com nota fiscal eletrônica, que já é uma obrigação hoje, e seja registrar suas compras com nota fiscal eletrônica dizendo se dá direito a crédito ou não. Então não teremos 2 contabilidades? Não teremos 2 contabilidades, inclusive no novo imposto para, eu diria, 95% das empresas brasileiras, a expectativa é ou não ter escrituração, ou então já haver uma escrituração pré-preenchida que o contribuinte simplesmente está dizendo, ok, é isso mesmo, eu vendi isso, eu comprei isso e ponto, já está feita a escrituração do novo tributo. Muito mais simples do que tem hoje.
falar em Simples, o Simples será mantido? O Simples, regime tributário Simples? Simples vai ser mantido. O Simples não só vai ser mantido, como vai se criar uma nova alternativa para as empresas do Simples. Porque hoje as empresas do Simples pagam imposto sobre faturamento, mas elas não recuperam crédito do que elas compram e elas dão crédito, por exemplo, de ICMS só em alguns estados no valor do que elas pagaram. A ideia é que manter essa possibilidade de dar crédito no valor que elas pagaram, para quem quiser ficar no sistema atual, mas para as empresas que querem recuperar integralmente o crédito e transferir integralmente o crédito, que são empresas que estão no meio da cadeia, Sim. que é uma empresa industrial, sobretudo, para essas empresas vai ser dada a opção, se elas quiserem, elas não pagam o novo imposto sobre o faturamento e pagam pelo regime normal de débito e crédito. Então elas vão recuperar integralmente o crédito dos insumos que elas adquiriram e o imposto que incidir nas suas vendas vai dar crédito integral para o adquirente dos seus produtos. Isso é uma opção. Então, para as empresas do Simples, ou fica como está, ou melhora. Ou escolhe um caminho que é seguir. Prefere o que é melhor para ela. Então, ou fica como está, ou fica melhor do que é hoje para as empresas do Simples. Existe um ruído muito grande na área de serviços em relação ao aumento de carga tributária. Existirá realmente aumento de carga tributária ou haverá, quer dizer, sobe a alíquota, mas tem compensação de créditos e débitos? Qual é a realidade da carga tributária para a área de serviços? Esse é um ponto importante. Primeiro, para você entender, todo prestador de serviços que está no meio da cadeia vai ser beneficiado pela reforma tributária. Porque hoje ele paga, primeiro, os insumos que ele adquire, mesmo que sejam poucos, sim, eles são tributados, não recupera crédito. Sim. Ele paga ISS, paga PIS/COFINS, muitas vezes pelo regime cumulativo, mas não dá crédito para quem contrata o serviço dele. Com a reforma tributária, ele vai recuperar o crédito integralmente dos insumos que ele adquiriu, ele vai transferir o crédito integral para o adquirente do serviço dele. Então, o custo líquido para o tomador de serviço vai cair. A gente fez alguns exemplos para uma empresa que paga 5% de ISS, 3,65% de PIS/COFINS, a redução do custo para o tomador do serviço pode ficar na casa de 12% a 13% em relação ao custo que ele tem hoje em função da tributação que existe hoje. Então, a empresa de prestação de serviço que está no meio da cadeia vai ser beneficiada com certeza absoluta. Tem aí a situação de venda de serviço para consumidor final. Neste caso, teria, para alguns serviços, pode ter uma tributação mais alta do que tem hoje, mas aí os serviços de interesse social, como educação, saúde, muito provavelmente vão ter um tratamento favorecido, discutido no Congresso Nacional. A decisão é do Congresso Nacional, mas muito provavelmente terão um tratamento favorecido. E, na verdade, muitos serviços que hoje não são tributados devem ser tributados. Não tem motivo, por exemplo, para que, sei lá, aluguel de automóvel pague menos imposto do que venda de automóvel. Tá certo? E hoje, aluguel de automóvel não paga nem ICMS nem ISS. Tem que pagar o mesmo imposto. Não tem motivo para que um serviço de streaming pague menos imposto do que uma camisa. Tem algum motivo? Então, e os demais serviços, tirando saúde e educação, que são prestados para consumidor final, são quase integralmente prestados por empresas do Simples que não vão ser afetados pela reforma tributária. Então, na verdade, o setor de serviços como um todo vai ser beneficiado. Existem algumas projeções que mostram que, mesmo com uma hipótese conservadora de impacto da reforma tributária sobre o crescimento, o setor de serviços teria um aumento entre 10 e 15 anos de 10% do PIB do setor de serviços com a reforma tributária. Ou seja, existe uma grande reclamação em função de desinformação, é isso? Eu acho que é isso. Eu acho que existe desinformação. Esse é um problema, de fato, as pessoas não entendem, é uma mudança grande. O Brasil está mal acostumado, está com o sistema que a gente tem extremamente distorcido. Sim. Tem um exemplo que o Nelson Machado dá, que eu gosto muito, que é o seguinte, ele fala, olha, muitas vezes o empresário brasileiro é que nem uma pessoa que você mandou entrar dentro de um baú, aí fechou o baú e fala, se vira aí, se acomoda. Aí a pessoa vai se ajeitando aqui, ali, consegue encontrar uma posição que ela não tem cãibra. Aí você abre o baú, que é a reforma tributária, e fala, pode sair agora. Aí a pessoa fala, não, eu estou bem aqui do jeito que eu estou, entendeu? Me acostumei, já me ajeitei aqui, eu não tenho mais, eu estou bem do jeito que eu estou. E muitas vezes as empresas brasileiras têm um pouco essa reação. Elas se acostumaram a conviver com um sistema muito ruim, e quando você fala, não, o sistema vai melhorar muito, elas falam, não, mas eu estou acomodado com esse sistema. É verdade, isso é a realidade, né?
a acomodação das pessoas à tendência natural na sociedade. Agora, quando nós estamos falando que não haverá aumento de carga, que haverá redução, que haverá aumento da base tributária, a grande pergunta é, a discussão da desoneração da folha de pagamento, será agora, será no futuro? Ou haverá essa discussão? A proposta do governo federal é discutir a desoneração da folha de pagamento junto com a reforma do imposto de renda, que deve vir no segundo semestre, depois da reforma da tributação do consumo, que é o que nós estamos discutindo agora. Por quê? Esse é um ponto importante. Porque precisa saber como financiar a desoneração da folha. O governo não quer financiar a desoneração da folha aumentando a tributação do consumo, que já é muito alta no Brasil. A tributação da folha e do consumo são muito altas no Brasil. Na reforma do imposto de renda, a gente vai ter possibilidade, sim, de encontrar financiamento para a desoneração da folha. Então, a gente quer fazer essa discussão conjuntamente com a reforma do imposto de renda no segundo semestre. Quais seriam as suas considerações finais para consolidar essa posição junto a todos aqueles que estão participando conosco? Precisa entender que a reforma tributária é um jogo de ganha-ganha. Se a gente tentar tratar a reforma tributária como um jogo de soma zero, que o que um ganha o outro perde, aí a equação política não fecha. E ela não é. Ela é uma reforma que no agregado todos ganham. A economia brasileira cresce mais, portanto ganham as famílias, ganham os consumidores, porque vão aumentar a sua renda, vai reduzir o custo, isso é uma coisa interessante. Porque hoje a gente, quando está comprando uma mercadoria, a gente está pagando o imposto e estamos pagando também toda a ineficiência do sistema tributário atual. Verdade. O custo burocrático de pagar imposto, uma série de distorções que estão no custo dessa mercadoria que vai deixar de existir. Então ganham as famílias, ganham as empresas, porque o volume de negócio vai aumentar, e ganha o próprio governo, porque mesmo se mantiver a carga tributária como proporção do PIB, se o PIB cresce mais, ele arrecada mais. Então, esse é o ponto fundamental. E quando a gente considera isso, a gente, com cálculos que estão feitos, que estão muito bem feitos, a gente mostra, inclusive, que todos os setores da economia brasileira ganham com a reforma tributária. Alguns ganham mais, outros ganham menos, mas todos ganham com esse efeito positivo da reforma tributária sobre o crescimento. Bernardo Appi, nós queremos agradecer muito a sua participação. Tomara que o Congresso aprove tudo isso que foi dito e esperamos que isso ocorra para o benefício da sociedade. Menos imposto, benefício para todo mundo, simplificação para todo mundo, é o desejo de todos. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Clube Simp Vantagens. Um presente para você que utilizou ou utiliza algum serviço do Simp. Economize seu dinheiro em mais de 300 estabelecimentos com descontos de até 60%. Serviços gratuitos e sorteios para você. Como fazer? Acesse clube.simp.org.br e preencha o formulário e pronto. Acesso totalmente gratuito e fácil.